Tens razão. Estou sendo negligente e deixando o coração negar os sinais da razão. Meu avô jamais me perdoará. Não podemos esquecer que esta região é conhecida por ele. A qualquer momento poderemos ser surpreendidos por suas legiões. Meu filho. Então devemos proteger Lia, Amina e as crianças, disse Pômpilio. Não podemos duvidar das vontades e dos atos de meu pai. Por mais que tenhamos fé, devemos lembrar que fomos soldados, que conhecemos estratégias guerreiras. Sim, meu pai. Estava esquecendo as estratégias do exército. Se conhecemos o inimigo, não devemos supor sua mansuetude. Haverá aqui um lugar seguro. Pelo que sei, meu avô explorou todas as partes desta ilha. Nem todas, disse Simiotes aproximando-se animado. Esqueceste que sou nativo deste lugar, e pescador? Muito próximo daqui, há um lugar, uma pequena ilha onde nós pescadores aportamos quando a noite chega de súbito, trazendo tempestades. Lá elas ficarão seguras e com todo o necessário para a sobrevivência. Então, logo nas primeiras horas do dia, elas seguirão com as crianças. Galenos ficará com elas até que tenhamos a certeza de que tudo está bem, disse Octavius. Além do mais, quero que Demétrios fique lá também, descansando. Ele vem sendo castigado pela saúde oscilante. Todos os presentes acataram aquelas decisões. Após breves despedidas, deixaram Octavius, Lia e o filho juntos. Meu querido. Se fosse hoje chamada aos braços da morte, morreria feliz. Não fales em morte. Viveremos juntos e veremos nosso filho crescer com felicidade. Jurei-te amor eterno e, aconteça o que acontecer, por toda a eternidade, te levarei comigo. Suplico-te somente que não te esqueças de Apolônios e de tua fé em nosso Deus. Estarás comigo e eu estarei com meu filho, mesmo que por algum motivo a vida me obrigue a viver ao lado dele sem saber que ele é meu filho. Eu saberei olhar em seus olhos e reconhecerei o mais valioso fruto do nosso amor. Octavius segurou o filho e abraçou Lia, jurando união eterna, sonhando uma vida de paz que existia somente nos portais de seus corações apaixonados. De acordo com as decisões da véspera, aos primeiros raios do sol todos estavam a se despedir, prontos a partir. Miriam, com o pequeno Apolônios nos braços, encaminhou-se em direção a Demétrios, osculou sua fronte envelhecida e lentamente aproximou-se de Lia, que se encontrava abraçada a Octavius. Não sendo capaz de conter a lágrima que orvalhava a sua face, disse: Minha filhinha. Aqui nos despedimos, porém creio que a eternidade não vai nos separar. Se Deus permitir, estarei contigo quando as lágrimas insistirem em banhar teu coração. Eis teu filho abençoado. Agradeço a Deus ter podido conviver com duas mães. Quero ser para meu filho o que foste para mim. Levarei teu semblante comigo aonde quer que eu vá. Aqueles filhos de Deus embarcaram, sob o comando de Julius, e assim o barco se perdeu no horizonte. Na tarde seguinte, após a partida de Lia e Amina, a Vila Pacífica era tomada de pavor pela chegada dos soldados, que desembarcavam com ordem de matar todos que não fossem capazes de informar sobre a família de Miriam. Sem demora, Titus descobriu casebre e humilde encontrou Miriam, Hana e Elmério envolvidos nos afazeres diários. Sob as ordens do general, eles foram arrastados para fora e amarrados em um tronco. Tudo o que se ouvia era a fria voz de Titus. Não quero que morram. Quero meu neto vivo, para que ele veja morrer a escrava Lia diante de seus olhos. Digam-me. Onde estão? O silêncio era a resposta para sua pergunta. Cheio de cólera, ordenou ao soldado que os açoitasse. O severo látego era acompanhado pelo vento, que cantava ao som do gemido tímido que, de vez em vez, era emitido pelos lábios envelhecidos daqueles três filhos de Deus.
Ao longe, revoltado, Simiotes assistia a tudo, e era contido pelos braços de Julius. Enquanto isto, Justus pensava em algum modo de salvá-los. A cá um mate homem. Sei o quanto é difícil assistirmos a essa demonstração de horror, mas devemos manter o equilíbrio para que possamos salvar os demais. Tens razão, mas o que fazer? Após alguns instantes, Justus respondeu. Se encharcássemos algumas túnicas e disséssemos que Lia e o filho, Amina, Galenos e Livius foram mortos. Que Deus nos perdoe a história criada, mas não vejo outra saída. Enquanto enfrentamos o general, disse Justus, com astúcia militar, Julius conta a Galenos o que está acontecendo. Julius saiu sem nada dizer. Simiotes e Justus, sem serem reconhecidos, aproximaram-se, trazendo nas mãos algumas roupas com sangue de animais, alardeando o sofrimento. O esposo de Hannah, com ingenuidade, disse: Por Deus! Os lobos mataram as duas escravas e seus filhos, assim como a Galenos. Octavius e Sérvio correram para tomar conhecimento daqueles feitos, enquanto Pompílios mantinha-se na pequena olaria. Sem tempo para descobrir a verdade, Octavius ouviu as palavras de Simiotes e aceitou-as. Com lágrimas mescladas a uma fúria incontrolável, o neto do general colocou-se em confronto com os soldados, sendo contido por 5 homens, enquanto outros 3 repetiam o gesto com Sérvio Túlio. Um legionário preparava-se para executar Miriam quando Titus fez-se ouvir. Não os mate agora. O próprio destino encarregou-se daquela mísera serva, porém, meu neto, eu sentencio a viver carregando na alma a esta cena. Tua punição será presenciar a morte desses cães miseráveis. Com frieza, o velho patrício ordenou. Matem todos lentamente. Os 2 jovens nada podiam fazer, pois os soldados os mantinham sob controle. Acostumados com os campos de guerra, assistiam à morte lenta de Miriam, Hannah, Simiotes, Justus e Almério, que recebiam a sentença com dignidade. Um a um, eles caíam ensanguentados. Tocados por uma luminosidade intensa e negando seus gemidos de dor, suas feições sustentavam o sorriso daqueles que morrem tendo concluído sua missão. Titus, olhando para o neto, disse: Queria eu matar a ti, mas somente isto, com um gesto apontou os moribundos, bastará como minha vingança. Diante daquele quadro de horror, Octavius sofria, silencioso. Tito saiu em busca de mais alguém, vasculhou cada recinto. Após destruir o pequeno casebre, dirigiu-se à olaria. Parado no portal, viu um homem sentado de costas, dando acabamento a um vaso. Sem pensar, o general retirou um punhal da cintura e lançou vários golpes consecutivos sobre as costas daquele filho de Deus que, sem conseguir pronunciar uma palavra, desfaleceu sobre os jarros que caíam no chão. Octavius, após severa luta com o soldado, livrou-se e correu para a olaria. Ao chegar, Titus limpava o punhal. Então o jovem ajoelhou-se e segurou o corpo inerte em seus braços. Pai! Meu pai! Não me deixes neste momento de tamanha aflição. Titus, ouvindo o neto, disse: O que dizes? Teu pai está morto há anos. Adotaste um miserável pescador olheiro para substituí-lo. Octavius, chorando convulsivamente, lentamente retirou o turbante e mostrou o rosto de Pompílios, que, mesmo envelhecido, trazia bem definidas as feições patrícias da juventude. Ele é meu pai. Pompílios, teu filho. Dando-se conta do que tinha feito, Titus ficou perturbado. O desespero invadiu-lhe a alma aí, repleto de remorso, ele correu até ao local onde estavam estendidos os demais. Vociferando palavras desconexas, ordenou a retirada, assim como a prisão do neto e de Sérvio. Com isto, a legião partiu,
deixando para trás o silêncio e o rastro de tristeza. Enquanto acontecia aquela guerra particular, Julius, completamente amedrontado, não conseguiu cumprir de imediato as ordens de Justus e manteve-se escondido até a partida do general. Então, saiu de seu esconderijo temporário e caminhou pelo vilarejo, ouvindo histórias e boatos diversos que diziam que Octavius e Sérvio haviam sido mortos por Titus. Com essa informação, sem qualquer garantia de sua veracidade, o jovem foi comunicar as notícias a Galenos. Depois disso, foram juntos até o casebre, onde amigos daquela família haviam recolhido os corpos para posterior sepultamento e tentavam, de alguma forma, apagar a hostilidade do cenário deixado por Titus. Lia aproximou-se do jovem pescador e, chorando, perguntou: Por Deus! Onde está Octavius? Infelizmente, pelo que soube, todos morreram. Saíram daqui somente os soldados. Por todo o vilarejo, dizem que até o neto e o jovem Sérvio foram sentenciados à morte, e que Titus levou seus corpos para serem sepultados em Roma. Ninguém sobreviveu ao martírio. Sem conseguir distinguir os fatos, Lia viveria seus dias levando consigo a informação da suposta morte de Octavius, assim como ele viveria acreditando que ela também havia morrido, ambos sem saberem a verdade. Caberia a ele sobreviver carregando em seus corações as recordações dos dias felizes que não voltaria mais. Ela acomodou o pequeno Apolônios em um leito improvisado ao lado de Demétrios, que visivelmente sentia o corpo padecendo. Então lhe abrigou a nevada cabeça de Miriam em seu colo, trazendo-a para a proximidade de seu coração, e, envolvida por uma luminosidade especial, orou. Senhor, nossos dias perderam um pouco do brilho, mas ainda estamos vivos. Cala os nossos lábios de quaisquer reclamações e nossos corações de quaisquer mágoas. Não possuímos rumo certo, mas nossa fé nos sustenta. Auxilia-nos a avançar, sem vacilações. Fortifica-nos com a coragem, sem nos entregarmos diante deste momento tão sofrido. Estende as tuas mãos, mas não esperamos facilidades. Estamos conscientes de nossas obrigações e de nossas responsabilidades. Recebe em teu bondoso coração esta família que cerra os olhos para o corpo, mas que vive em nossos corações. Enquanto isso, no invisível, Horácio e Áurea recepcionavam aqueles filhos. Entre saudações de diversos seres visivelmente iluminados, eles seguiam seus destinos amparados pela graça de Deus, com exceção de Miriam. A veneranda mulher, totalmente livre das tormentas de um corpo massacrado, encontrava-se radiante, contemplando o sol que se refrescava tímido no oceano frondoso. Naquele momento, Miriam transformava seu espírito, mantendo o semblante juvenil, subtraindo anos de sua existência, fazendo-se radiante em sua túnica alva, tal qual o exato dia em que a morte a separou de Horácio. Seus cabelos longos e soltos dançavam junto à suave brisa do mar. Horácio contemplava aquela beleza rara e aproximou-se emocionado. Miriam, vem conosco. Eu havia prometido que aguardaria a tua chegada em algum lugar destas areias. Cá estou. Sigamos o nosso caminho, pois és vivo e teu amor reside eterno em minha alma. Horácio abraçava Miriam e, por alguns instantes, não ousou dizer qualquer palavra. Os emissários celestes, reconhecendo seus esforços, estenderam as mãos benditas para confortar suas almas e, abençoando seus corações, desenharam sobre eles um imenso arco-íris, coroando-os como rei e rainha que vencem o limite de seus próprios sofrimentos em favor do bem comum. No casebre humilde, após a oração de Lia, Amina perguntou: O que faremos agora? Recomeçaremos em outro lugar, disse Galenos. Seguiremos para a Palestina. Conheço aquela região e lá poderei montar um comércio de óleo para nos manter. Aprendi esse ofício com minha família, antes de tornar-me um escravo. Demétrios, com a voz rouca,
manifestou-se com forças do fundo da alma. Meus caros, estou morrendo e não vos seguirei. Eu atrasaria a viagem. Aguardo para qualquer momento a minha morte. Jamais te deixaria aqui, disse Lia, com bondade. Foste a verdadeira figura amiga nestes anos tão difíceis. Permaneceremos juntos até o momento em que Deus permita a nossa partida. Assim, aqueles filhos de Deus mantiveram-se unidos, sob a abençoada coragem e iluminada paciência, dedicando-se aos cuidados do ex-gladiador, que lentamente sofria os limites do corpo. 8 dias depois, Demétrios amanheceu com pior aparente. Lia e Amina lutavam para confortá-lo, mas as suas escassas forças denunciavam para breve a partida. Enquanto Lia ajeitava um homem sobre o leito, com respeito ele segurou a frágil mão da jovem. Perdoa-me, mas, diante deste leito de morte, sinto que o peso do meu passado recai sobre mim igual lança fria a vazar meu peito. Deus seria capaz de perdoar minhas faltas. Deus é bondade, sempre perdoa nossos erros. Por mais que tenhamos sido agressores para outros, seremos perdoados. Agora, não te canses e repousas um pouco mais. Vivi ao lado do menino Octavius, dedicando-me a ele tal qual um pai. Ele foi para mim um filho que a vida jamais teria sido capaz de presentear-me e eu de merecer. Desde o primeiro dia que os olhos dele se deitaram sobre ti, eu sabia que tu serias a escolhida por Deus para compartilhar seus dias e seus sonhos. Foste para ele o porto manso e sólido. Ele repousou em teu coração, consciente de tudo, e com coragem enfrentou os desafios da vida. Seguirei meu destino, mas confesso-te que partir e deixar-te só neste chão fere meu coração. Hoje, mal consigo parar sobre minhas pernas. Transformei-me em um menino frágil que busca consolo nos braços de uma heroína. Buscando no ar suas últimas forças, ele orou. Deus de bondade, não sou merecedor de receber vossa luz, venho à vossa presença para agradecer os dias de separação, pois eles me ensinaram a lutar, os dias de lágrimas e mortes, pois eles me ensinaram a viver e deixar viver, os dias de limitação e chaga, pois eles me ensinaram a respeitar a vossa força, os dias de vitórias e conquistas vazias, os louros dos homens, pois eles converteram-me para a vossa luz. Não vos suplico a vossa morada, mas, Senhor, estendei-me as mãos para que eu possa ter forças e enfrentar meu novo destino. Envolvido em extremo amor, o ex-gladiador despedia-se do chão, despertando no colo de Miriam. Ela, por sua vez, acariciava-lhe as madeixas. Assustado, porém aconchegado pelo amor daquela soberana mulher, ele seguiu junto dela, em silêncio. Eles caminhavam para continuar as linhas de suas vidas no invisível, porém vivos e conscientes de suas missões. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Galenos adentrou o recinto e auxiliou Lia e Mina, que acolhiam o amigo em bondade e respeito. Com a força de sua personalidade, ele disse: Chegou o momento de nossa partida. Em breve prepararei tudo para nossa viagem à Palestina. Lá recomeçaremos nossas jornadas. Nas alturas derramava-se o calor divino sobre aqueles filhos de Deus que iriam buscar um recomeço em terras distantes e até mesmo desconhecidas. Reconfortados pela chama da oração, dispostos, eles mantinham-se prontos para enfrentar os desafios da dor e do trabalho, acolhendo a luz divina como companheira de seus dias. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. Confrontos e lágrimas. Um ano transcorreu e, em Roma, Octavius foi julgado como desertor. Como seu passado e seus feitos contaram em seu favor, ele foi absolvido das acusações e transformado em homem de confiança do governo. Após a suposta morte de Lia e de seu filho,
Ele dedicava-se integralmente ao trabalho, mantendo o equilíbrio e a ordem junto a corações endurecidos que conheciam a força da espada e desconheciam as leis justas para a humanidade. Sérvio, após contrair matrimônio com uma jovem patrícia chamada Aurélia, mantinha-se ao lado do amigo e uma afeição verdadeira unia-os fortemente. O aprendizado conjunto sobre o Deus único os transformava em irmãos de coração. A amizade daqueles dois homens era firmada pela honestidade, totalmente livre de quaisquer intenções egoístas. Eram unidos pelo propósito de seus ofícios e pelas famílias passadas, que não existia mais. O ambiente na residência de Titus mostrava-se diferente. O general, tomado por sua própria consciência, escutava a voz de Miriam ecoar em seus ouvidos, convertendo-o em vítima de si próprio. A figura de Pompílios ulcerava-lhe a alma. Os feitos de Octávios maltratavam-lhe o coração. Marcado pelas linhas do passado, o general sofria seus pesares e agora era somente um homem comum, atormentado, doente e só. Tiberinos havia sido morto em combate e todos os servos haviam fugido, restando-lhe somente um velho escravo, Quintinos, que se dedicava aos cuidados do general silenciosamente, sob as ordens de Octávios, que, mesmo distante e apesar de todo o passado, não abandonava o avô em seu infortúnio. Naquela noite, Titus demonstrava a pior aparente. Sem perder tempo, Quintinos foi até a residência de Octávios, ex-moradia de Sofia, para notificá-lo da situação. Octávios, sozinho na biblioteca, como de costume, lutava entre as recordações de seu passado e as obrigações oficiais, que se resumiam em relatórios e leis que transcrevia. Uma velha serva anunciou: Senhor, tendes visita. Quintinos suplica a vossa presença. Perdoai-me a intromissão, mas o general está morrendo. Por misericórdia, suplico a vossa presença para que ele possa morrer com um pouco de paz. Por todo este tempo, meu avô não quis a minha presença e carregou por mim um ódio que desconheço a origem. A minha presença não lhe seria uma afronta. Apesar da separação, sempre fostes um neto honrado e dedicado. Vossa presença será um alívio neste momento de despedida. Além do mais, ele mal reconhece a si próprio. Octávios e Quintinos seguiram para a residência de Titus, adentrando o ambiente denso. O general mantinha-se no leito, sem arrogância, uma armadura que lhe fizessem crescer. Era um homem comum, lutando contra a morte. Sem reconhecer o neto, pronunciava frases desconexas e, após horas de martírio, despojava-se do corpo envelhecido sem perceber que, no invisível, as serenas figuras de Áurea, Tácitos e Horácio estendiam as mãos, prestimosos. Porém, na cegueira de sua alma, Titus mantinha-se em meio às trevas íntimas de suas recordações e angústias, cego demais para ver aqueles iluminados filhos de Deus. De súbito, o aposento ficou ainda mais denso com as presenças de Calcurnia, Drusus e Domênica. Com eles Titus partiu para um mundo distante e muito particular, totalmente alheio ao clarão de luz que Deus havia regido para acalentar seu coração. O corpo de Titus Octávios Gracchus foi preparado e, na manhã seguinte, o Estado prestava as honrarias ao grande general. A cidade curvava-se diante da notícia da morte daquele homem público que muito contribuiu para o avanço das fronteiras da grandiosa Roma, transformando-a em temporária dona do mundo. 9 anos haviam transcorrido desde a morte de Titus e, do outro lado do mundo, vamos encontrar Lia, que, embora madura, não havia sido abandonada pela beleza. Dedicava-se integral e amorosamente à educação de seu filho Apolônios, que com ela aprendia as leis de Deus e a esperança da vinda do Messias, além de dominar a arte da leitura e da escrita com facilidade. Enquanto isso, Amina, com dificuldade, lutava para educar Lívios, que aos poucos demonstrava os primeiros sinais de gosto e apego aos jogos que aconteciam nas vias baixas de Jerusalém. O humilde comércio de óleo era mantido pela força de Galenos,
Amina, Lia e Apolônios. A vida desses personagens resumia-se em jornadas árduas e cotidianas vitórias sobre sofrimentos, que recuavam diante da força da fé e da esperança. Naquela noite, vencidas as tarefas do dia, Lia sentou-se na varanda, contemplando as estrelas, enquanto Apolônios brincava feliz. Voluntariamente, o menino correu para abraçá-la e ela, com carinho e bondade, disse: Meu querido, já se faz tarde e estas paragens são violentas. Devemos nos recolher. Naquele momento, envolvidos pela rede viva chama de amor que coroava seus corações, mãe e filho mantinham-se aconchegados. Mãezinha querida, disse Apolônios, quando o Messias chegar ao chão, viveremos os melhores dias de nossas vidas. Rogo a Deus poder conhecê-lo, mas não me acredito digno de tão honroso presente. Somos todos dignos dos presentes de Deus, basta que tenhamos fé verdadeira no coração, razão em nossos pensamentos e trabalho sem reclamações em nossas mãos. Juntos, nada poderá nos fazer mal, pois estamos unidos e Deus está conosco. Apolônios, num gesto humilde, deslizou a mão pequenina na face da mãe e disse: Sei que estamos juntos agora, mas o amanhã desconhecemos. Sinto dentro de mim uma voz dizendo para eu ter força e coragem para enfrentar meu destino. Aconteça o que acontecer comigo, eu estarei em teu coração. E, apontando para o céu, continuou: Sempre disseste que meu pai é a estrela de maior brilho, então quero que saibas que estarás ao lado dela, pois tu és a estrela mais radiante dos céus e de minha vida. Lia, com carinho, osculou-lhe a testa e deixou uma lágrima escapar-lhe dos olhos. Se assim, meu filho, devemos ouvir essa voz interior que nos fala a alma. Para a tua proteção e se algo te acontecer, não digas o teu nome verdadeiro. Recordes as histórias que te contei sobre a família Gracchus. Sempre, em algum lugar, haverá um deles esperando por nós. Teu nome deve ser mantido em segredo ou a fúria dos Gracchus poderá se levantar contra nós. Nisto, sorrindo, ordenou que o filho se recolhesse. Amina, discreta, admirava o respeito de Apolônios pela mãe e, com afeição entristecida, mantinha-se quieta. Lia aproximou-se, notando a tristeza que lhe invadia a amiga, e perguntou: O que maltrata teu coração? A vida é muito distinta para todos nós. Meu filho e Apolônios recebem a mesma educação. Por que são tão diferentes? Livius se interessa por jogos e agressividade, enquanto Apolônios se dedica a orações e estudos. Acreditei que seriam como irmãos, mas confesso que mal vejo meu próprio filho. Agora, Galenos foi buscá-lo e sempre o encontra entre criaturas tão distantes de Deus. Ele é tão diferente de nós. Por quê? Por quê? Não te desesperes. Se ele está entre nós, é porque Deus confiou a nós a tarefa de educar e melhorar esse filho que tanto necessita de nosso apoio. Não devemos julgar. O futuro desconhecemos, mas temo pelo nosso amanhã. Seja o que for que esteja reservado para nós, devemos agradecer e esperar. De fato, estou com preocupações em excesso. Vejo tua coragem após todos aqueles fatos do nosso passado. Levantaste com fé e eu fico entre conjecturas tolas. Meu filho foi e será minha esperança. Nele encontrei a razão para continuar. A noite prosseguia enquanto aquelas duas mulheres, aguardando o retomo de Galenos, recordavam os corações amados que compuseram as linhas de suas vidas em um passado distante. Capítulo 11. Entre as apostas e o cativeiro. Naquele tempo, a Palestina começava a despertar o interesse da grande mãe Roma. Era elo estratégico entre as regiões oriental e ocidental do Império, facilitando as investidas do exército e servindo como base para o domínio do mundo. Naquela manhã, uma embarcação romana aportou para, com urgência, providenciar suprimentos mínimos para a posterior viagem.
Os soldados, sequiosos de entretenimentos, exploravam o vilarejo em busca de diversão fácil, jogos e apostas. E logo encontraram uma arena improvisada, onde homens de força hercúlea gladiavam-se sob gritos eufóricos, muito embora os jogos fossem proibidos. Em meio à agitação, como um homem feito, Livius negociava o destino de filhos de Deus que eram transformados impiedosamente em servos. Os soldados romanos que haviam aportado jogavam com euforia, e eis que Livius viu-se acuado por ter perdido tudo que possuía. Antes de iniciar a última luta, o menino, qual um alucinado, segurava nos braços dos soldados dizendo: "Permitam-me participar desta luta. O que tens para nos oferecer?" Após algum tempo de reflexão, sentenciou: "Um escravo menino, conhecedor das letras. Ele servirá para qualquer ofício a ele designado. Tenho certeza de que os nobres soldados necessitarão de um bom servo para exercer as tarefas básicas na embarcação e para manter as vossas necessidades como um serviçal comum, enquanto estiverem em batalha. Estou correto?" "Menino, pensas como um homem. Tens razão. Necessitamos de alguém para auxiliar na cozinha. Agora, se estiveres mentindo, arrancaremos do teu peito o teu coração vivo." Livius não mediu as suas palavras e nem as suas consequências. O menino a que ele se referia era o inocente Apolônios, que, totalmente alheio aos fatos, auxiliava Galenos com extrema dedicação, junto a Menilia, no comércio de óleo. Após várias apostas e investidas, Livius foi vencido e, num instante de lucidez, percebeu a gravidade de seu ato. Assustado, tentou correr para buscar a ajuda do pai e esconder Apolônios das frias mãos daqueles homens. Ao tentar escapar, um soldado o segurou pelo braço e disse: "Onde pensas que vais? Fugindo de nós? Onde está o nosso prêmio? Sejamos complacentes." Antes de completar a frase, o soldado interrompeu-o: "Não venhas nos enganar. Queremos o menino agora, senão tu serás levado como escravo. Não percamos tempo, pois temos que partir." Sem escolha, completamente assustado, Livius foi escoltado por 3 soldados até o pequeno comércio onde Galenos, Amina, Lia e Apolônios trabalhavam exaustivamente. Sem qualquer piedade, os guerreiros entraram no recinto, identificaram o filho de Lia, seguraram-no pelo braço e o arrastaram para fora. A mãe, desesperada, lutava, tentando salvar o filho. Galenos percebeu imediatamente a situação, bem como a feição de horror de Livius, e perguntou: "O que fizeste com este pobre inocente?" "Perdoa-me, pai. Apolônios é o pagamento de uma dívida de jogo." Lia libertou-se do soldado que a segurava e correu para abraçar o filho. Apolônios, com serenidade, consolou-a: "Mãezinha, não chores. Prometo que retornarei. Nossa temporária separação não será capaz de me fazer esquecer-te." Em meio à agitação, foi com firmeza que Galenos abriu caminho e, num silencioso respeito, abraçou Lia, humildemente, tentando acalentar aquele coração maternal. Apolônios, olhando fundo nos olhos do amigo, disse: "Antes de seres meu amigo, foste meu pai de coração." Enxugou uma lágrima tímida para prosseguir: "Eu juro que voltarei, mas, por misericórdia, cuida de minha mãe e não julgue um ato de Livius. Ele necessita de amparo." Diante de Galenos, Amina e das lágrimas de Lia, Livius encontrava-se envergonhado. Totalmente fora de sua razão, lançou-se contra um soldado que estava de costas, amarrando as pequeninas mãos de Apolônios, na inútil tentativa de salvar o filho de Lia. Para se defender, o soldado virou-se rapidamente e, com destreza militar, retirou a espada e, em um único golpe no peito, silenciou Livius. O menino não suportou o severo ferimento e caiu,
aqueles homens imediatamente puseram-se em marcha, perdendo-se na poeira da estrada, deixando aqueles corações mergulhados em lágrimas e sangue. Lia, com carinho e bondade, ajoelhou-se nos seus braços, recolheu Livius, que se encontrava semi-morto, fixava o olhar no pai e na mãe dizendo: perdoem-me. Estou morrendo e estou com medo. Galenos e Amina respondiam ao filho com o silêncio. Lia, percebendo a delicadeza do momento, disse: não há o que perdoar. Todos nós cometemos erros e eles nos ensinam a mudar o rumo dos nossos passos. Como podes perdoar-me se retirei teu filho dos teus braços? Sinto-me marcado, como se de algumas formas já houvesse cometido falta semelhante. O hálito de Livius lentamente esgotava-se e, em um último suspiro, abandonava o corpo inerte. Enquanto isso, olhando para o azul do céu, Lia orou: Deus, mesmo diante deste momento tão frio, recebe em teus braços este filho teu. Consola-nos com a força do trabalho para que possamos viver na esperança de reencontrar quem amamos. No invisível, em plenitude e graça, Sofia amparava em seus braços o menino adormecido e, antes de partir, derramava sobre Lia uma luz intensa. Sem nada dizer, ela levava consigo aquele filho de Deus, na esperança que lhe fosse confiada mais uma oportunidade de viver, em um futuro próximo. Nesse ínterim, no porto, a embarcação preparava-se para partir. Sem perder tempo, os soldados colocaram Apolônios junto a um velho africano que era responsável por manter a alimentação daquela tripulação. Com seriedade e simpatia, o velho cozinheiro tentava amenizar o medo que se anunciava na feição do menino. Meu jovem, chamo-me Liberinos. Não tenhas medo de mim. Carrego comigo o mesmo destino que o teu. Ambos somos cativos. Seremos amigos, pois passei tantos anos sozinho nos porões das embarcações romanas que agora sinto-me feliz pela tua companhia. Diga-me teu nome. Apolônios, relembrando as palavras da mãe quanto a não revelar seu nome para evitar uma ofensiva da família Gracos, pensou por instantes e disse: chamo-me Dacúrios. Agradeço-te o carinho e tenho fé em que um dia conheceremos a liberdade, pois sei que o Messias, que será enviado por Deus, não permitirá a escravidão eterna. Ora, ora. Crês no Deus único desta região? Envelheci cativo e sei que não experimentarei a liberdade, mas não retiro de ti o sonho juvenil. És apenas um menino. Apolônios, com seu nome fictício, acompanhou Liberinos. Repousando a destra no ombro do menino, o velho cativo encaminhou para suas tarefas, estreitando os vínculos de respeito e amizade. Após 20 dias de viagem, aquela embarcação atracou em um porto nas proximidades de Jerusalém, com o objetivo de recolher um nobre patrício que adoecera a serviço do exército. Ao longe, Liberinos e o pequeno Apolônios, agora chamado Dacúrios, assistiam a 4 soldados carregarem para a embarcação um leito improvisado onde um homem maduro apresentava-se gravemente enfermo. Todos o saudavam e lhe rendiam demonstrações de respeito e ele respondia aos cumprimentos com gestos limitados e com enorme dificuldade, como quem não suporta o peso do corpo cansado. Com curiosidade, o menino perguntou: quem é aquele filho de Deus que apresenta tamanho sofrimento? Ele é conhecido como Octavius Cláudius Gracchus. Todos temem a sua morte, pois ele é o equilíbrio do exército. E, apontando para um outro patrício, o velho prosseguiu: veja. Aquele que está ao lado dele é Sérvio, amigo fiel e de muitos anos. Pensativo, Apolônios disse inocentemente: Deus. Ele tem o mesmo nome de meu pai. Seria o Senhor misericordioso em me mostrar a imagem do meu pai? Ora, meu jovem, estás alucinado? Como um homem influente como ele poderia ter um filho em cativeiro? Até hoje ninguém sabe absolutamente nada sobre a sua vida.
Ele vive totalmente voltado para os ofícios militares, trabalhando incessantemente, dia e noite. Dizem que por isso adoeceu. Não estou alucinado. Ele tem o mesmo nome do meu pai, mas infelizmente minha mãe relatou-me a tragédia vivida por ele. De fato, é somente uma semelhança. O menino, respirando profundamente, não imaginava que estava de fato diante do pai. E então Liberinos convocou para retomarem as suas tarefas. Naquela noite, o médico de bordo encontrava-se exausto e Apolônios foi convocado para cuidar do Patrício, que ardia em febre. Com paciência, o menino manteve-se por toda a noite entre orações e cuidados extremos para com Octavius, refrescando entre os tremores e delírios em que dizia frases desconexas. Percebendo a capacidade do menino, o médico romano ordenou que ele se mantivesse, sob suas ordens, ao lado do enfermo. Ao final de 3 dias, as feições de Apolônios demonstravam esgotamento e, em contrapartida, a febre de Octavius desaparecia como por encanto. Refeito e acompanhado de Apolônios, o patrício foi para a proa, buscar um pouco de ar fresco, carregando consigo alguns relatórios, como quem não se permite deixar a cabeça solta, temendo volver ao passado. Sérvio, observando a melhora repentina de Octavius, disse: "Vejo que estás recuperado." "Estou bem", e continuou, olhando para o menino, "afinal, tive um excelente médico, apesar de tão pequeno. Sequer sei teu nome." Apolônios, com a feição cansada, respondeu: "Chamo-me Dacúrios." Um soldado, observando a intimidade do menino com Octavius, querendo se fazer notar, aproximou-se e com severidade empurrou Apolônios, que caiu no chão. "Vamos, escravo miserável. O que fazes ao lado de tão nobre senhor?" Octavius não se conteve. "Afasta-te daqui, antes que eu ordene a tua baixa." "Deixa-o em paz, pois de agora em diante ele será meu servo pessoal." O soldado saiu sem ousar dizer qualquer palavra. Sérvio estendeu a mão e colocou o menino em pé, enquanto Octavius observava. "Por instantes tua afeição fez com que eu recordasse alguém de meu passado. Mas não pode ser, o passado nunca retorna. E melhor vivermos o presente. Diga-me, o que sabes fazer além de cuidar de um moribundo como eu?" "Eu conheço as letras." Octavius imediatamente abriu um relatório e ordenou que ele fizesse uma leitura e escrevesse um pequeno texto. Sem nenhuma dificuldade, Apolônios executava as tarefas, assemelhando-se a uma nobre professora. Os patrícios não escondiam espanto e Octavius manifestou-se. "Conheces mesmo as letras? Quem te ensinou?" "Minha mãe." "Líamos as escrituras juntos." "És seguidor do Deus único?" "O que estas escrituras poderiam ensinar a alguém?" "Sim, Senhor. Creio nesse Deus de bondade." "As leituras ensinam a fé, a esperança e a coragem. Sobretudo, ensinam a crer na vinda do Filho de Deus, o Messias, que trará boa nova a todos os sofredores da terra." Um dia eu também acreditei nesse Deus, mas ele puniu-me e retirou toda a esperança do meu coração. Hoje não creio mais em nenhum Deus. Admiro-me de ti. És cativo e ainda falas de liberdade e bondade. Senhor, podemos perder a esperança, mas a fé jamais poderá ser retirada de nossas vidas. O teu Deus há muito tempo me abandonou. Mas, para o bem de todos nós, mudemos o rumo desta conversa. Não gosto de olhar para trás. O meu passado arde em minha lembrança. Enquanto estiveres ao meu lado, proíbo-te de falar qualquer coisa sobre o passado. Agora que estou recuperado, serás meu servo pessoal. Iremos para a Gália, onde resido. Lá te ensinarei tudo sobre leis e não essas fantasias das escrituras religiosas. Como não pude ensinar os meus, ensinar-te-ei a ser um verdadeiro homem,
não alguém cheio de misticismos. Vamos, meu amigo, disse Sérvio, com cuidado. É melhor que descanses agora, para que amanhã possas estar mais fortalecido e recuperado. Octavius, atendendo às recomendações do amigo, preparou-se para o repouso necessário. Em respeito e silêncio, Apolônios acatou a decisão do patrício. E Liberinos aproximou-se. Filho, nos despediremos aqui. Confesso que jamais conheci homem algum que carregasse tamanha fé quanto a que tu carregas em teu coração. Sou um homem que morrerá sem nada a levar desta vida, a não ser a gratidão por conhecer-te tão brevemente. O que tem esse Deus de tão especial para fazer um rapazinho como tu amar tanto? Porque ele, teu Deus, transformou-te tão cedo em um homem feito, porém cativo. Meu amigo, Deus é a fonte renovadora de nossas vidas e não seria capaz de maltratar a ninguém. Levarás, mesmo de um contato tão breve, a força de Deus. Criador de todos nós, Ele prometeu que enviaria o Messias para nos salvar. Não sei para onde a vida me levará, mas tenho certeza de que do coração de Deus jamais irei me separar. Em um abraço fraterno, aqueles amigos firmavam suas afeições, enquanto Octavius, sem sequer imaginar ou permitir-se ouvir seu coração diante do filho, transformava em seu servo pelos anos que se seguiriam. Capítulo 12. Herança celeste, a luz. Uma árdua jornada de 20 anos seguiu-se àquele encontro entre Apolônios e Octavius. O jovenzinho grego apresentava uma extraordinária transformação fisionômica. Amadurecia em espantosa serenidade, assemelhando-se à feição de Octavius em sua juventude inquietante. O patrício, naquela oportunidade, tinha as madeixas nevadas a anunciar o peso dos anos sobre seus ombros. Respeitando as ordens de Octavius, Apolônios nada falava sobre o passado, mantendo-se fiel, sustentando o nome improvisado. O oficial e o cativo desenvolveram uma união firme e profunda, e admirada por todos. Sérvio acompanhava o amigo e irmão nas viagens pelas grandes extensões das terras romanas. Certo dia, a embarcação seguia branda pelo alto mar. Após ter honrado todas as obrigações junto ao patrício, Apolônios acompanhava as ondas do mar em profundo silêncio. Octavius o admirava de longe e, sem que Apolônios percebesse, aproximou-se. Não havia percebido o que o tempo fez contigo. Transformou-te em um homem. Estás em silêncio. O que pensas? Estou perdido em meio a tantos pensamentos, recordando de feições amadas e muito caras que ficaram em algum lugar de minha vida. Perdoa-me. Sei que não permites falarmos do passado. Calo-me. Meu jovem. Todos possuímos um passado. Estás servindo a mim por 20 anos e jamais pediste-me algo. Quero presentear-te. Que posso fazer por ti? O que te traria felicidade extrema? Senhor, nada me faria mais feliz do que poder reencontrar minha família, em especial minha mãe. Onde eles estão? Acredito que ainda vivem nas proximidades de Jerusalém. Octavius, tocado pelas palavras de Apolônios, chamou Sérvio. Meu amigo. Alteraremos o rumo de nossa viagem. Estamos próximos da Palestina. Aportaremos para que Dacúrios possa rever, brevemente, a sua família. Senhor, não sou merecedor de tamanha bondade. Agradeço a Deus e a teu coração o que fazes por mim. Mais 2 dias de viagem e eles aportaram na Palestina. A emoção no rosto de Apolônios fazia-se latente. Tal qual o menino que saiu daquele lugar há tantos anos, não perdia a oportunidade para observar tudo e todos. Ele já se punha ao caminho quando ouviu a voz de Octavius. Aonde vais? Senhor. Acreditei que poderia reencontrar minha família, disse o rapaz, com os olhos marejados.
Rogo-te que me permitas seguir. Retomarei o mais breve possível e prometo que te servirei até o final dos meus dias. Não te atormentes. Poderás reencontrar os teus familiares, mas eu e Sérvio iremos contigo. Não havia como contradizer a vontade do patrício, e uma comitiva foi organizada para reencontrar a residência do passado de Apolônios. O pequeno vilarejo foi atravessado pelos viajantes. O comércio de óleo ainda existia, mas naquele dia encontrava-se fechado. Suaves recordações perpassavam a feição de Apolônios. O grupo prosseguiu silenciosamente, já divisando um casebre humilde. Apolônios caminhava lentamente para a porta principal, enquanto Octávios e Sérvio foram em busca de água fresca no poço próximo, distanciando-se do jovem. Um senhor de longas barbas brancas, trazia na face a desconfiança diante daquele homem, tentando identificá-lo. O que queres em minha residência? As palavras de Galeno convocaram a presença de Amina, que também trazia o peso dos anos sobre seu corpo envelhecido. Ambos tentavam reconhecê-lo sem sucesso. Apolônios não pôde conter as lágrimas diante daquele casal e com a voz embargada disse: Compreendo que não será possível reconhecer em mim. Sou Apolônios, filho de Lia. Nesse momento, Galenos e Amina desceram os degraus e correram para saudá-lo. Que Deus seja louvado para todos sempre, disse Galenos, saudando-o paternalmente. Acreditávamos que estivesses morto. Após 20 anos, havíamos perdido as esperanças. Por misericórdia. Onde está minha mãe? Amina segurou a mão do jovem com carinho e encaminhou-o em direção a um aposento simples, revestido de candura feminina e luz. No leito, Lia, com os cabelos nevados e soltos, trazia a feição franzina, de quem anunciava a morte para poucos dias. Galenos fez-se ouvir sem demora. Deus nos trouxe um presente. Teu filho está de volta. Apolônios, chorando copiosamente, ajoelhou-se ao lado do leito da mãe e segurou-lhe a mão emagrecida. Lia, banhada pela emoção, era só felicidade. Meu filho. Todos os dias de minha vida orei para reencontrar-te antes de morrer. Deus foi misericordioso comigo. Não pude te ver crescer ou te transformar em homem feito, porém guardei a tua face como joia preciosa dentro de meu coração, disse ela e fez uma pausa, para tomar fôlego e contornar a saúde limitada e a intensidade dos sentimentos. Deixa-me admirar-te. O cativeiro não foi capaz de retirar-te a dignidade, tampouco as virtudes de tua alma iluminada e caridosa. Mãezinha querida. Honrei minha promessa de retorno, mesmo que breve, pois jamais olvidei-me de ti. Nesse momento, um homem maduro apresentou-se no recinto, acompanhado de uma nobre mulher de uma beleza simples, exaltada pelos longos cabelos cor de ébano e pela tez dourada que iluminava sua face meiga, trazia nas mãos um cesto com pães e, alheio aos acontecimentos, o casal anunciou-se. Querida Lia. Trouxemos pães frescos para ti. Meus amores, aproximem-se, disse-lhe com visível felicidade e momentânea melhora. Deus é em misericórdia plena. Trouxe-me de volta meu filho, aquele que sempre viveu em minha alma e em meus poucos sorrisos. Aquele que sempre animou as recordações do tempo mais feliz da minha existência, recordações que meu coração e minha fé guardavam em um reduto de esperança. Ele retornou trazendo o clarão da certeza de que, diante do nosso Senhor, nenhum sonho é impossível e de que a verdade sempre triunfa e jamais poderá ser esquecida. O ambiente era tomado por intensa luz, como se os clarões dos céus recaíssem sobre aqueles filhos de Deus que se reencontravam e saudavam-se como amigos de tempos longínquos, atendendo aos chamamentos do coração. Aquele homem seguro caminhou lentamente em direção ao filho de Lia e diante dele disse: Por Deus! Então és Apolônios, o nome que aprendi a amar através dos lábios meigos de Lia, Galenos e Amina, soltando o cesto no chão.
abraçou-o fraternalmente e secou as lágrimas. Sou Natanael. Perdoa-me, mas não consigo explicar a emoção que toma o meu coração. Reconheço-te e saúdo-te como irmão e amigo eterno. Sim, estou de volta. Com a humildade inerente à sua personalidade, Apolônios retribuiu-lhe o despretensioso abraço e, assim, ambos saudavam-se, felizes. Confesso-te que a emoção que descreveste é semelhante à minha. Saúdo-te como irmão diante de Deus e amigo eterno diante de nossas vidas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Com simplicidade, Natanael segurou as mãos daquela iluminada mulher e continuou. Vivi ao lado de tua mãe desde minha infância. Ela é para mim mais do que uma mãe prestimosa e amorosa. Ao lado desta família, comemorei felicidades, compartilhei tristezas e perpetuei minhas bodas. Quero que conheças Ruth, mulher de quem Deus confiou-me as afeições e o eterno amor, como esposa amada. Então és Apolônios, disse Ruth, alargando o sorriso. Sinto dentro de mim que de alguma forma te conheço. Apolônios retribuiu a carinhosa saudação. Então a conversa foi interrompida pela presença dos patrícios, que adentraram o casebre. Galenos foi ao encontro de ambos. Senhores, quem sois e o que querem? Sou Octavius Claudius Gracchus, procuro meu servo. Deus, sustenta-me, pois meu velho coração não suportará tamanha alegria. Como ousas falar assim com Octavius? Perguntou o servo. Não me reconhecem. Sou Galenos. Aqueles homens não escondiam a surpresa. Octavius sentia-se como quem acabava de ser golpeado pelo destino. Aproximou-se, com as lágrimas nos olhos. Como podem estar vivos? Também acreditamos que estavas morto. Temos um passado para revelar e muito para conversarmos. Octavius saudou afetuosamente o casal amigo. Ambos retribuíam com respeito e ternura. Vamos, alguém ficará feliz em te reencontrar, disse Galenos, secando as lágrimas. O patrício caminhava lento e silenciosamente na direção do aposento de Lia. Com os olhos marejados, presenciou Apolônios sentado ao lado da mãe, que apresentava profundo abatimento. Empalidecida, ela tentava manter-se firme, apesar da enorme dificuldade, decorrente da doença que lhe afligia o corpo. Diante daquela emoção que lhe invadia a alma, Octavius sentia no peito o coração bater fora do ritmo, o ar faltar-lhe aos pulmões. Com os passos trêmulos, aproximou-se, abraçando-a fortemente. Minha Lia. Porque fomos sentenciados com a dor da separação. Foste o sonho de minha vida e de toda a minha juventude. O melhor de mim esteve em tuas mãos e em teu coração. Meus dias foram fel longe do teu amor e do amor de nosso filho. Onde estará o fruto do nosso amor? Por quê? Porque os lares do chão não foram capazes de nos manter unidos. Dentro de mim, sei o quanto desejei ardentemente viver meus dias ao teu lado. O Deus que tanto amei por meio de ti abandonou-me há muitos anos. Apolônios, sem compreender a cena que assistia, assustado, permanecia calado e inerte, enquanto Lia retribuía carinhosamente os abraços de Octavius. Entre soluços e suores, ela recuperou a voz e disse: Não compreendo os fatos de nossas vidas como se fossem o reflexo dos atos de um Deus impiedoso e inflexível. Muitas vezes, para compreender a vida plenamente, necessitamos morrer, mesmo estando ainda vivos. Não devemos nos revoltar ou mergulhar nossos corações em ódio ou amargura. O Senhor nos honrou, não importa o tempo que passou. A bondade do Senhor concedeu-nos o reencontro e estamos unidos, apesar de agora eu estar morrendo. Sempre exaltei a tua imagem amada. Nos momentos em que fechava meus olhos ou respirava, sempre foste a inspiração celestial, o amor mais puro que alguém já pôde sentir.
Não fales em morte, pois acreditarei mais uma vez que Deus me sentencia. Estamos juntos e recuperaremos os dias que passaram. Quero-te ao meu lado, em meus sonhos e em minhas alegrias, pois estiveste em minhas lágrimas por muito tempo. A morte não representa o fim. Somos eternos e nossas esperanças jamais poderão ser destruídas. Lia estava tomada por uma intensa fadiga. Octavius, ajustando as almofadas, carinhosamente a acomodava no leito e, segurando-lhe as mãos, com respeito e doçura, perguntou. A emoção foi tamanha, mas não poderia esquecer meu filho. Onde ele está? Lia estendeu a mão em direção a Polônios, que imediatamente atendeu à solicitação da mãe, que respondia prontamente. Eis nosso filho. Apolônios. Nesse momento, o patrício paralisou-se. A aflição e a angústia eram traduzidas por um pranto doloroso que revelava intenso sofrimento interior. Nos minutos que sucederam este momento, ele relembrou que havia vivido ao lado daquele homem, sentenciado ao cativeiro, sem jamais imaginar que Dacurius, o servo humilde, era, em verdade, seu próprio filho. Tomado por uma forte emoção, quase num sussurro, disse. És meu filho. Por que omitiste teu nome? Por que omitiste o teu passado? Apolônios demonstrava igual surpresa. As lágrimas desciam-lhe pela face, sem serem contidas, e ele respondeu com simplicidade. Segui as orientações de minha mãe. Temia que a família Gracchus pudesse me identificar. Respeitei a tua ordem de nada falarmos sobre o passado, acatei. Perdoa-me a dor de tua alma. Ainda quando menino, junto a Liberinos, quando vi a tua imagem pela primeira vez, meus pensamentos ficaram confusos. Teu nome era o nome de meu pai, supostamente morto. Em um abraço forte e demorado, o patrício prosseguiu. Compreendo. Sempre a família Gracchus. Como posso perdoar a mim mesmo, se mantive meu próprio filho como escravo? O menino que um dia conheci transformou-se em um homem que se manteve ao meu lado, fiel, por todo o tempo. Perdoa-me, mas não me concedeste o brasão do cativeiro. Deus, em sua infinita misericórdia, fez-me compartilhar de tua vida não como pai e filho, mas como amigos, pois foste meu mestre nestes anos. Recebi os teus ensinamentos com muito respeito e amor. Creio que minha missão ao teu lado foi para que pudesses resgatar a tua fé e não deixar o nome de Deus morrer em teu coração. Todos assistiam atônitos àquelas revelações. O patrício, espontaneamente, ajoelhou-se e, humildemente, orou com fervor após muitos anos sem pronunciar qualquer oração. Deus. A mim não é justo rogar nada, pois somente a dor nos ensina a fortificar a nossa fé e, por mais que tenhamos sofrido, somos filhos da nossa própria ignorância. Julguei-te injusto, enquanto estavas escrevendo sábias leis para reger meu destino, punitivo, quando corrigias meus sentimentos e pensamentos tão distantes da tua luz, inflexível, enquanto estavas ajustando meu próprio equilíbrio para encontrar o caminho da luz, cruel, quando exercias sobre mim a bondade ao deixar o meu filho ao meu lado, sem que meus olhos turvados pudessem reconhecê-lo. Não te suplico perdão, mas certamente cruzei as estradas do próprio e, acreditando-me vencido diante de tanto egoísmo, acreditei-me só. Os anos de solidão não foram suficientes para que eu pudesse aprender a lutar sem tréguas contra as amarguras e o egoísmo que ainda residem dentro de mim. Na batalha de minha vida, somente hoje compreendo o que escolhemos, para compor nossas histórias, as perturbações que nos afastam do teu bondoso coração. Esqueci do teu reino de amor e escravizei-me ao meu próprio coração. As sombras retiraram-me a visão do teu caminho, mas confesso-te que meus olhos voltaram a ver por meio da humildade deste homem digno que é meu filho. Sei que não sou merecedor de ser chamado de pai. Estou vivo, Senhor, reconhecendo-te a grandeza e a minha pequenez.
concede-me a paz do trabalho incessante, a renovação de minha fé, pois sabemos que o caminho sempre é para a frente. Por fim, sê nosso destino, pois tudo passa, mas jamais passará a tua luz. Aqueles filhos de Deus permaneciam unidos sob uma paz iluminada que banhava o recinto, enquanto Deus abençoava seus suplicantes corações, que, resignados, exaltavam-lhe o nome. 20 dias se passaram, até que lhe amanheceu com uma sensível piora. Já demonstrava os primeiros sinais da proximidade da morte. Por todos esses dias, o patrício se manteve auxiliando a amada, como quem cuida de uma jóia rara. As mãos gélidas anunciavam a proximidade da partida. E, diante de todos, vencendo a fragilidade dos pulmões, ela manifestou singela oração. Senhor, encontramos a coragem para seguir os nossos destinos. Perdoa-nos se por algum motivo do caminho nos desviamos da vossa luz, permite-nos retornar para as estradas da retidão. Abandonamos os portais da terra conscientes de que o Senhor Deus vive para todos sempre em nós. Um longo e sereno suspiro silenciou os lábios de Lia. Octavius, em aparente desespero, segurou-lhe a cabeça junto do próprio coração, na tentativa inútil de ofertar-lhe a própria vida. Calados, os presentes respeitavam o momento. No invisível, Miriam, com a juventude delineando-lhe o espírito, aconchegava a recém-chegada em seus braços meigos, demonstrando um puro e verdadeiro amor. Lia, refeita, disse: Por Deus! És Miriam. Sempre estiveste comigo e, pela graça dos céus, não poderia ser diferente agora. Como posso ser acolhida por tão intensa bondade? Tenho consciência de que a morte abraçou meu corpo, mas estou viva e não sinto dor alguma. Sinto-me fortalecida e em paz. Minha querida, não te preocupes com o corpo inerte. Continuas viva e radiante. Venho em nome de Deus recolher teu coração. Sigamos em paz. Perdoa-me as dúvidas, mas onde está Sofia e todos aqueles que estiveram presentes em nossas existências? Todos estão envolvidos em novas vidas, em outros desafios, disse Miriam, indicando com a destra. Observa com atenção cada rosto neste recinto. Aqui estão alguns dos nossos amores, em roupagens que ainda lhes são difíceis de identificar. Em breve, outros amigos chegarão. A mim foi confiada a missão deste momento, que eu aguardava com o coração puro e esperançoso. A tua chegada. Agora, com essa missão cumprida, também poderei retomar ao chão e continuar a luta pelos nossos mais profundos zelos de amor. Tu permanecerás aqui, enquanto eu e os demais estaremos em trajetórias missionárias junto à terra, onde todos estaremos vinculados aos corações amorosos de Apolônios, Natanael e Ruth. Em todos os instantes, de tristezas ou alegrias, eles nos conduzirão até o nosso Mestre Redentor, que já se faz presente entre os corações necessitados de luz, caminho e fé. A estrela iluminada do Messias é uma verdade entre os homens. Nosso Senhor carrega o nome de Jesus de Nazaré e bem-aventurado será aquele que o conhecer e o aceitar com a pureza de sua alma. Assim aprenderemos as leis divinas, que somente no coração do Filho de Deus poderiam ser tão perfeitas, para ajustar as linhas estreitas de nossas histórias. Com lágrimas latentes, Lia perguntou: Compreendo-te. Mas o que acontecerá com Octavius, Galenus e Amina? Permanecerão ao lado de Apolônios e Natanael por mais um tempo e, em breve, retornarão ao teu lado, neste mundo novo ainda desconhecido para ti. Contigo, eles estarão sob as leis de Deus, nosso amparo para triunfarmos em nossas lutas redentoras, para enfrentarmos nossos desafios, para conduzirmos todos em direção à luz. Silenciemos em oração e sigamos nossos caminhos, pois tua chegada é esperada por muitos que, mesmo distantes daqui, sustentam este encontro. Caminhemos em paz,
Miriam e Lia desprenderam-se daquele recinto, enquanto a luz resplandecia sobre aqueles filhos de Deus, fortalecendo-os, para enfrentarem as novas lutas cotidianas, dentro da glória de viver. 5 dias após a morte de Lia, Sérvio preparava-se para a longa viagem de retorno a Roma. Octavius, profundamente abatido, despedia-se do amigo, que lhe perguntava: "Tens certeza de que não retomarás comigo? Esta é a tua vontade?" "Sim. Tudo que amei e amo está aqui. Estou envelhecendo, quero passar meus dias ao lado de meu filho e recuperar a fé que perdi." "Então que seja feita a tua vontade. Tenho que retomar para minha família. Meu filho Marcelos retornará dos ofícios militares para realizar suas bodas. Junto com ele, reencontrarei o jovem Tarquinius Lidius Varro, seu amigo desde a infância. Eles foram criados como irmãos, sob as orientações do sábio amigo Lucínius. Abraça Marcelos e Varro por mim. Nossos rapazes compreenderão os desejos deste velho." Quando olho esses dois jovens, um soldado e outro preparando-se para o Senado, vejo nossa amizade refletida em seus corações. Eles foram bem treinados por Lucínios e atravessarão a vida com coragem, justiça e retidão. Com um abraço fraterno, os dois amigos despediram-se, entregando nas mãos do amanhã suas vidas e seus corações. Todas as noites após a partida do patrício, Apolônios, Octavius, Natanael, Ruth, Galenus e Amina reuniam-se em um ambiente de paz, fortificando a fé na oração e no trabalho, aguardando o futuro desconhecido que lhes traria novos desafios e novas esperanças. O tempo seguia por estradas serenas, sem maltratar-lhes os corações. Enquanto ocorriam as humildes reuniões, esses filhos de Deus permaneciam alheios ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porém mantinham-se fiéis ao credo no Deus único de que falam as Escrituras traduzidas pelos seus ancestrais. No invisível, Lia brilhava na luz conquistada pelo seu coração. Junto a ela, Miriam, em fase de retomo à vida, aguardava para breve a chegada de Octavius, Galenus e Amina. Lia e Miriam contemplavam aquele inesquecível entardecer primaveril que abraçava a velha Palestina. Unidas pelos vínculos celestiais, derramavam coragem, confiança e força sobre os corações dos seus, que haviam retomado ao chão em missões celestiais, para que pudessem vencer suas lutas individuais na busca da transformação da treva em luz e paz. Essa candeia de fé e amor que um dia foi acesa nesses corações não estaria suscetível a se apagar diante de um simples golpe de vento, porque, mesmo diante das dores e testemunhos de fé que experimentariam em suas vidas, a força de Deus e a promessa da vinda do Messias sempre estaria presente em seus corações, por toda a vida e por toda a eternidade. Nota do autor espiritual. Muitos amigos citados nesta história real encontram-se em outras roupagens como personagens marcantes, dando sequência às suas vidas de apostolado e regeneração, no livro Salmos de Redenção. Unidos pelo vínculo mais puro de amor, retomam a vida corpórea, Mirtes, como a serena e iluminada Helena. Jeremias, abnegado e amado mestre, como Apolônios Copérnicos. Horácio, na roupagem futura de Tarquinius Lidius Varro. Pompílius, nobre amigo, e sobretudo, irmão em Cristo, mergulhado no futuro como Marcelos. Sofia, como a forte companheira da causa de Deus, Raquel. Tatus Octavius Gracchus regressa como versus Antipas. Calcurnia como Sara. Tácitus, ilustre mestre de nossos corações, como o discípulo do Senhor, Natanael, conhecido como o apóstolo Bartolomeu. Áurea, força e luz, atendendo o chamamento de uma nova vida, como a adorada e respeitada Ruth. Atendendo os pedidos humildes de nossa amada e adorada Miriam, e de nosso amigo Demétrios, guardaremos silenciosamente as suas identidades. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam.
como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Seja membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução.